Controlado o incêndio na refinaria de Paulínia, em São Paulo, a maior do país. Foram 12 horas de luta contra o fogo e o prejuízo chega a 28 bilhões de cruzeiros. A nuvem que o céu ganhou tem o tamanho de uma estrada. São 40 quilômetros de fumaça negra, feita de nitrogênio, enxofre e muita poeira. Essa nuvem começou a se formar durante a madrugada. Eram 3h30 da manhã, quando um raio acertou em cheio uma válvula de segurança deste tanque de óleo diesel e provocou o incêndio. Tivemos aí uma infelicidade de cair um raio sobre o teto do tanque, exatamente nessa nuvem de gás que lá se encontrava. A nuvem pegou fogo e pôs fogo no tanque. Durante 12 horas, os bombeiros enfrentaram o incêndio. O vento estava do lado deles e empurrava o fogo na melhor direção, onde os outros tanques estavam mais distantes. Mas parecia não haver saída. De longe o que se via era um fio de água que uma massa de fogo consumia. Depois de 2 tentativas fracassadas, no final da tarde, a espuma química fez efeito. Quando o incêndio acabou, 7,5 milhões de litros de óleo diesel, o suficiente para abastecer 30 mil caminhões, tinham virado fumaça. Caldeirão de diesel esquenta o tempo em Paulínia. Os bombeiros conseguiram apagar agora à tarde o incêndio na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. O incêndio num tanque de 15 milhões de litros de óleo diesel foi o pior dos 20 anos de história da refinaria. De longe era possível avistar a fumaça que no início da tarde chegou a algumas cidades vizinhas à refinaria de Paulínia. Dentro do reservatório, queimava óleo diesel suficiente para abastecer 1/4 da frota de caminhões do Brasil. Tudo começou às 3h30 da manhã, durante uma tempestade. Um raio atingiu o tanque 4725, um dos 150 da refinaria. Teve início, então, um incêndio. Existe nenhum sistema de para-raio, algum sistema que evite que o raio caia em cima do tanque? Olha, sistemas de para-raio não são assim, não são infalíveis. E o próprio tanque em si, ele é aterrado com o chão, pelas tubulações que passam no chão. Em tese, o problema é pequeno. Dessa vez, simplesmente deve ter ocorrido uma nuvem de gás, formando uma atmosfera explosiva sobre o tanque e provocou esse incêndio. A tampa do tanque foi expulsa e caiu em cima de um conjunto de válvulas, para azar dos 100 bombeiros e das 14 viaturas que vieram a Paulínia. As válvulas que serviriam para esvaziar o tanque foram danificadas. A grande preocupação dos bombeiros passou a ser então com os tanques vizinhos. Durante todo o trabalho, eles jogavam jatos d'água para resfriá-los. Enquanto os bombeiros trabalhavam junto aos tanques, técnicos da CETESB, a Estatal Paulista de Controle ao Meio Ambiente, realizavam um estudo para saber que danos o incêndio poderia trazer ao meio ambiente. Além do problema de ar, a CETESB também vai verificar, já está verificando a qualidade de água dos rios aqui da região, porque toda essa água que choveu durante todo esse período, ela está carreando esse produto e vai acabar chegando no rio. Para piorar a situação, esta tubulação vermelha existente em cada tanque para levar espuma especial para controlar incêndios apresentou problemas justamente no tanque que pegava fogo. Resultado, os bombeiros tiveram que tentar apagar o fogo lançando a espuma especial através de canhões. Eram 3 horas da tarde quando este caminhão foi em direção aos bombeiros, levando a espuma. Seria a terceira tentativa de apagar o incêndio com ela. E a última. Aos poucos, a nuvem de fumaça diminuiu e o fogo foi apagado. O incêndio durou 12 horas e, segundo técnicos que trabalharam no combate ao fogo, a temperatura na parte alta do tanque era de 170 graus centígrados. O fogo consumiu cerca de 50% do óleo diesel que estava no tanque. Segundo técnicos da refinaria, em 48 horas, Paulínia voltará a funcionar normalmente. O prejuízo pode chegar até 2 milhões de dólares, cerca de 30 bilhões de cruzeiros. Um incêndio que durou 12 horas atinge a maior refinaria de petróleo do país. A Replan Refinaria de Paulínia, que fica a 15 quilômetros de Campinas, no interior de São Paulo, amanheceu assim. O fogo tinha começado de madrugada durante uma forte tempestade. Um raio caiu sobre este tanque com 15 milhões de litros de óleo diesel. Com a explosão, a tampa do reservatório foi atirada longe.
As chamas chegaram a 40 metros de altura. Os bombeiros passaram a madrugada e toda a manhã resfriando as paredes do reservatório para evitar explosões. Na área existem mais 15 tanques de diesel como este. O fogo só foi controlado no meio da tarde com jatos de espuma química. O incêndio queimou metade do combustível armazenado, 7 milhões e 500 mil litros de óleo diesel. A Replan calcula o prejuízo em 2 milhões de dólares, 26 bilhões de cruzeiros pelo câmbio comercial. Mas a Petrobras estima que a perda foi bem menor, 500 mil dólares. Por causa do acidente, a produção de querosene, diesel e óleo combustível foi paralisada. Mas a refinaria garante que o abastecimento não será prejudicado. A refinaria de Paulínia, a 100 quilômetros de São Paulo, retoma amanhã a produção de combustível. Hoje, todo o trabalho foi paralisado depois que um raio atingiu um dos tanques. O fogo se alastrou rapidamente e provocou um incêndio de grandes proporções. A explosão da tampa do tanque aconteceu às 3 horas e 20 minutos da manhã e o fogo só foi controlado 12 horas depois. A refinaria de Paulínia é responsável por 25% da produção nacional de combustível. De longe já era possível ver as labaredas de fogo de 40 metros e a fumaça que chegava a 200 metros de altura. O tanque, com 15 milhões de litros de óleo diesel, começou a queimar por volta das 3h30 da madrugada em consequência de um raio. Em cima do tanque tem um dispositivo chamado válvula de pressão em vácuo. Quando há pressão dentro do tanque, quando esquenta ou quando está recebendo produto, expulsa esses gases para a atmosfera. E quando dá vácuo, ele recolhe ar. Nós tivemos uma coincidência, infeliz coincidência, de cair um raio exatamente em cima dessa nuvem de gás e colocar fogo nela. Bombeiros da Replan e da Ródia, que fica a poucos quilômetros da refinaria, começaram a trabalhar imediatamente. Depois chegaram os bombeiros e a Defesa Civil de Paulínia. A operação mobilizou 100 homens. A preocupação era de que o fogo se alastrasse para os outros tanques. O trabalho se concentrou no resfriamento do tanque em chamas e dos mais próximos. A fumaça era tanta que chegou até as cidades situadas a 40 quilômetros de Paulínia. Com a chuva, as partículas sólidas que subiam na fumaça desciam com a água, sujando carros e roupas. Além do problema de ar, a CETESB também vai verificar, já está verificando a qualidade de água dos rios aqui da região, porque toda essa água que choveu durante todo esse período, ela está carreando esse produto e vai acabar chegando no rio. Quando a chuva passou, o problema era o vento que espalhava as labaredas. Por questão de segurança, a refinaria praticamente parou. A refinaria de Paulínia, responsável por 25% da produção nacional de derivados de petróleo, hoje deixou de produzir 230 mil barris de petróleo, cerca de 30 milhões de litros. Só produziu gás de cozinha e gasolina a partir do gasóleo que estava em estoque. O tanque poderia ficar em chamas por 4 dias até que todo o diesel queimasse. Mas depois de 2 tentativas usando espuma química, a terceira deu certo. Depois de 12 horas, as chamas foram diminuindo e a fumaça acabou, mostrando que apenas metade do tanque e do combustível foram perdidos. Um prejuízo de quase 2 milhões de dólares que o seguro vai cobrir.